Olá, eu sou o professor Yuri e aqui a gente vai discutir sobre alguns tópicos sobre materiais de construção civil 2. Começando pelas definições do concreto, partindo de uma mistura de cimento e água, onde a partir disso você tem uma pasta cimentícia, que é o seu material aglomerante. Quando você adiciona um agregado miúdo à sua pasta, você tem o que a gente chama aí de argamassa, e a adição de um agregado graúdo à sua argamassa, você tem o que é conhecido aí como concreto. No seu concreto você pode utilizar também composições de aditivos químicos, que são materiais que vêm a melhorar as qualidades do seu concreto, ou de adições minerais, que vêm aí a atuar juntamente com o cimento na composição do seu concreto. Entrando num tópico sobre agregados, eles podem ser classificados aí como miúdos, no caso das areias grossas ou areias finas, e nos graúdos, no caso de britas, como a gente pode acompanhar aqui na terceira figura desse slide, que são materiais mais rugosos e mais angulados, e no caso do seixo, o exemplo também de um agregado graúdo, seria os seixos rolados, que tem uma superfície mais lisa e mais arredondada. Eles são materiais quimicamente inertes. O que isso quer dizer? Que eles não vão reagir quimicamente com os outros compostos do seu cimento. E entra aí com uma função principal de economia dentro do seu concreto, porque eles ocupam volume da ordem de 60% a 80% da massa. E também tem outra função, que seria a melhoria das propriedades mecânicas do seu concreto, como a resistência mecânica, o módulo de elasticidade, a retração, etc. Quanto às propriedades do concreto fresco, a principal que a gente pode destacar é a trabalhabilidade, que é a facilidade com que você vai ter de manusear a sua argamassa de cimento, sem que haja a separação aí dos materiais. Isso confere ao material uma característica de um material muito coeso, muito bem coeso. Outro fator que também que também tem a ver com a trabalhabilidade seria a consistência, que é a capacidade que seu concreto vai ter aí de escoar e de ser maleável. A principal fator que influencia a sua trabalhabilidade seria o teor de água. Quanto mais água você adiciona, você tem uma melhor trabalhabilidade, e a partir de um ponto você vai ter uma trabalhabilidade muito ruim e vai ficar mais como um líquido. E uma vez que você tem bem estabelecido o seu teor de água, outros fatores vêm a influenciar a sua trabalhabilidade, como a dimensão do agregado máximo, por exemplo, a granulometria, a forma e a textura do seu agregado. Aqui nos slides a gente pode acompanhar. Esse é um ensaio de abatimento de cone, muito utilizado aí, para você caracterizar a consistência do seu concreto. Continuando para as propriedades do concreto fresco, nós temos a integridade da massa, que é a capacidade dos componentes do concreto se manterem estáveis após o manuseio, e ela depende aí dos tamanhos da partícula e da massa específica, ou dos traços inadequados também chegam a atrapalhar nessa integridade, e da relação água-cimento que você utiliza, além de alguma vibração que você possa causar ali excessiva. Por último, no caso do concreto fresco, nós podemos citar o poder de retenção de água que seu concreto pode ter, ou seja, de manter a água de não exsudar essa água. E ele depende da finura do seu cimento, do teor elevado de álcalis, da presença de pozolana ou presença de partículas muito finas no seu agregado. Esses 4 fatores, eles atuam aí aumentando a sua superfície de absorção do seu concreto, fazendo aí com que ele utilize mais água no seu amassamento. Quanto a propriedades do concreto endurecido, a gente pode citar a resistência à compressão axial, que é uma característica muito pedida, porque é bem utilizada no meio para cálculo estrutural das suas edificações. O módulo de elasticidade,
quando você quer estudar a deformação em função da tensão que seu concreto vai ter, a resistência à compressão diametral, a resistência à flexo-tração e resistência à tração pura. Esses casos são menos demandados aí na prática. E por fim, a durabilidade que seu concreto pode ter. Quanto à durabilidade, ele vai estar ligado diretamente à deterioração que seu concreto vai poder sofrer, tanto por causas físicas quanto por causas químicas. A deterioração dele vai estar ligada diretamente à porosidade que ele possui. Por quê? Quanto mais poros seu concreto possui e maior a continuidade entre esses poros, mais fácil a acessibilidade de água no interior do seu concreto ou de outros meios agressivos que vão aí deteriorar seu concreto internamente. Aqui nos slides a gente pode acompanhar nos fluxogramas. Para as causas físicas nós temos desgaste superficial, como por exemplo a abrasão, a erosão ou cavitação do seu concreto. E também podemos destacar aí a fissuração, devido à variação volumétrica que ele sofre em contato com água ou em contato com meios muito secos. As solicitações cíclicas aí que causam a fadiga do seu material e, consequentemente, a fissuração. Ou variações extremas de temperatura, de frio e calor, que pode fissurar o seu concreto. Continuando nos slides, quanto às causas químicas, a gente pode citar as reações de troca com meio ácidos que seu concreto pode ter, e aí trocar componentes entre o meio ácido e o seu cimento, causando um aumento da porosidade e da permeabilidade. Podemos também destacar a hidrólise e a lixiviação, que causa a deterioração aí de alguns componentes do seu cimento. E também temos as reações químicas que têm como produtos expansivos, que aumentam a tensão interna do seu concreto, podendo aí fissurar ele internamente. Bom, para essa sessão é só e até uma próxima. Olá, eu sou o professor Yuri e aqui a gente vai discutir mais alguns tópicos sobre materiais de construção civil 2. Começando pela definição de aditivos. O que vem a ser aí os aditivos utilizados na construção civil? Eles são produtos químicos, geralmente em forma líquida, pastosa ou em pó, que você pode adicionar aí no seu concreto em pequenas quantidades, limitando aí no máximo de 5% em relação à massa de cimento. Ele tem principal objetivo aí alterações específicas nas propriedades normais do concreto. Eles geralmente são classificados conforme a sua função que ele vai trazer no concreto e geralmente, como ele é um material industrial, ele apresenta um custo financeiro aí maior. Mas dependendo da aplicação que você vai dar ao seu concreto, o custo final na obra pode ser bem vantajoso para você. Aqui nos slides, a gente pode acompanhar pela norma o que ela sugere de classificação dos aditivos, onde nós temos os aditivos redutores, temos aí redutores de água, né, da utilização de água tipo 1 e tipo 2, redutores de retração, corrosão, absorção capilar e permeabilidade, que aí melhora nas durabilidades do seu concreto. Temos também os aditivos do tipo acelerador, no caso de pega e de resistência, os compensadores de retração,
os incorporadores de ar e os modificadores de viscosidade, tanto de retentor de água ou de antissegregante. Os aditivos eles podem ter mais de uma função dentro do concreto, como aí é o caso que você pode observar do redutor de água tipo 1 e tipo 2, onde você tem Ra1R e Ra2R, ou seja, além de reduzir o consumo de água do concreto, eles retardam a pega. E o mesmo caso aí é o Ra1A e o Ra2A, que além de reduzirem o consumo de água, eles aceleram a pega. E por aí você encontra industrialmente vários tipos de aditivos, além desses, que podem ter funções diversas dentro do seu concreto. Bom, e as adições? As adições, elas são subprodutos da indústria e ela entra aí geralmente para você substituir uma parte do seu cimento utilizado na confecção do seu concreto. Exemplos de adições aí são microsílicas ou a sílica ativa, escórias de indústria, etc. Aqui nos slides a gente pode observar o que? As adições, elas têm uma função também pode melhorar o seu concreto. E uma vez que você tem a melhoria do seu concreto, você tem uma redução de custos, porque você consumiu parte, em vez de consumir parte do cimento, você utilizou esse material que até então seria despejado ou rejeitado, e você também tem aí melhorias para o meio ambiente, justamente pelo fato de você dar uma alternativa de reutilização dessas escórias. E então, quais seriam aí as diferenças entre os aditivos e as adições? Enquanto os aditivos eles modificam as propriedades do concreto temporária ou permanentemente, a partir de 5% no máximo, aí, de pequenas quantidades de aditivo, que no final você não tem uma alteração do tanto de cimento que você vai empregar, as adições não. Elas conferem novas propriedades ao concreto permanentemente, em grandes quantidades, e ela entra aí somando ou substituindo parte do cimento, o que vai fazer uma mudança aí dos traços que você vai utilizar. E quanto à dosagem do concreto? Você pode escolher a dosagem, geralmente em função da resistência ou da durabilidade que você pretende dar ao seu concreto. Mas pode existir aí outros fatores que entrem em compensação na hora que você for decidir as dosagens, como por exemplo, trabalhabilidade, o tempo de pega, a exsudação ou a facilidade de acabamento que você quer dar ao seu concreto. Aqui nos slides a gente pode acompanhar, sempre que você for ter a dosagem do seu concreto, ela vai ser dada como relações entre os materiais, sempre dividido por 2 pontos. Então, você tem os materiais secos, como o cimento, o agregado miúdo e o agregado graúdo, e a parte úmida do seu concreto, que é a água. Em relação aos materiais secos, eles sempre são ordenados do material de menor finura, que seria o cimento, para o de maior finura, que seria o agregado graúdo. Aqui um exemplo. É um traço de 1:3 para 4 para meio. O que quer dizer? A dosagem ela é sempre representada na mesma unidade. Então esse traço seria 1 kg de cimento para 3 kg de agregado miúdo, para 4 kg de agregado graúdo, para meio quilo de água, ou em volume, em metros cúbicos, ou em baldes, como geralmente é medido em obra e tudo mais. E para a determinação da dosagem? Na bibliografia existem vários métodos que você tem para determinar a dosagem, e aqui em aula a gente vai discutir um método específico de dosagem que é o mesmo citado no seu material. Aqui nos slides a gente pode acompanhar. Você vai partir de um primeiro passo, que é a determinação da relação água-cimento, e essa água-cimento ela é dada ou pela curva de Abrams, que seria essa curva da imagem, onde, a partir de uma resistência desejada por você,
em certo período de tempo você teria uma relação água-cimento, ou você vai determinar a relação água-cimento pela NBR 6118, que especifica essa AC em função do ambiente que vai estar inserido, o concreto. Desses duas medidas, você vai escolher a de menor valor. Para o segundo passo, você vai determinar a quantidade de agregados na mistura, que seria o Mi, e o teor de água e materiais secos, que seria o H, através dessa equação que está nos slides, em função da relação água-cimento e do H. Para um terceiro passo, você tem o desdobramento de Mi em agregados miúdos, que é o AI, e agregado graúdo, que seria o PI. E para um quarto passo aí, você tem a elaboração de um traço mais pobre, de 1 para Mi mais 1, e outro mais rico, de 1 para Mi menos 1, mantendo sempre aí as suas proporções, tanto de águas por materiais secos, que é o H, e a proporção de agregado miúdo e agregado graúdo. Vale notar que para esse quarto e último passo, o que mantém são essas relações entre água e material seco e entre os agregados, mas a relação água-cimento ela vai sempre se alterar. Aqui nos slides, então, a gente teria o quinto passo, que seria ensaiar os 3 traços e traçar novas curvas de Abrams, onde você vai determinar aí a melhor dosagem que você vai escolher. Para essa sessão, a gente fica por aqui e até uma próxima. Olá, eu sou o professor Yuri e aqui a gente vai discutir mais alguns tópicos da matéria sobre materiais de construção civil. Começando aqui pelos slides, que trata sobre a mistura do seu concreto. Ela pode ser feita tanto em obra quanto em centrais especializados. Em obra, você tem aí a confecção por meio de enxadas ou de betoneira, e como é feito geralmente por um operário, você não tem aí um controle técnico que vai garantir que o seu concreto de projeto seja igual ao concreto que está sendo utilizado em campo. Já isso não é esperado, não é tão comum que ocorra no caso de centrais de concreto, que podem ser aí dosadoras, onde você tem apenas a dosagem dos constituintes do seu concreto e que vão ser misturados no transporte em caminhão betoneiro. Ou você tem o caso das misturadoras, que elas também já misturam, e o caminhão betoneiro é utilizado aí apenas para transporte. Continuando nos slides, em relação ao transporte que da usina até a obra feita pelo caminhão betoneiro, você deve levar em consideração um tempo máximo de 150 minutos. Aqui que a gente pode observar, 30 minutos de carregamento da usina para o caminhão, de 90 minutos levando em consideração o transporte desse caminhão da usina até a obra, e mais 30 minutos de descarregamento desse caminhão na obra. Já na obra, você deve levar em consideração os transportes que podem ser horizontais, no caso de carrinhos de mão e jiricas, ou verticais, que são feitos por meio de caçambas e bombas de concretagem. Para o lançamento, você deve tomar alguns cuidados aí, começando pela limpeza e estanqueidade das formas. Você deve garantir que as formas elas estão devidamente limpas, sem qualquer dejetos de outras etapas da construção, ou algum lixo, algum material que algum operário possa ter deixado caído lá.
para que não ocorra a diminuição aí da seção da sua peça. E você deve garantir também a estanqueidade das suas formas, impedindo assim que a parte fluida do seu concreto vaze e você perca aí o cimento, grande parte do cimento que está sendo utilizado como material aglomerante. Você deve garantir, no caso de formas de madeira, o umedecimento das suas formas. Por quê? Se você acrescenta o concreto e ela não está devidamente umedecida, essa madeira ela vai absorver a água que o concreto vai utilizar na cura dele. E você deve também pensar sobre a logística de seu lançamento. No caso aí de lançamento vertical, sempre evitar alturas acima de 2 metros de queda, ou utilizar janelas em formas quando essas alturas forem maiores que 2 metros, e também se atentar aí para um deslocamento horizontal, não muito longe da onde você da onde você confeccionou o seu concreto, até o local onde vai ser empregado. E nem caminhos muito trepidantes, para que não ocorra aí segregação do seu concreto ao longo do caminho. Você também deve se atentar aos locais de parada de lançamento, evitando regiões onde haja muita solicitação estrutural. Quanto ao adensamento, ele pode ser manual ou mecânico. Começando pelo adensamento manual, ele é feito em hastes em espessuras que vão até 20 centímetros. Isso confere ao adensamento, esse tipo de adensamento, baixa eficiência, o que limita ele a obras apenas de pequeno porte. Ele é feito geralmente pelo operário, né, com uma haste comum, e por isso você deve garantir pelo menos que seu concreto tenha uma boa consistência aí para manuseio. No caso do adensamento mecânico, você utiliza aí vibradores de agulha, que também são conhecidos como mangotes vibratórios, e aí você já atinge espessuras de 40 a 50 centímetros, conferindo uma melhor eficiência a esse método, o que já possibilita aí emprego em obras de médio e grande porte. Para esse caso, você deve garantir a sobreposição entre as duas camadas. E como você faz isso? Inserindo o seu vibrador aí em torno de 15 centímetros das duas camadas, evitando aí que haja a criação de juntas frias entre essas camadas. E a aplicação deve ser sempre do fundo para cima, e você deve garantir que a cabeça sempre esteja totalmente imersa e na posição vertical. O tempo de vibração que você vai considerar geralmente é em torno de 5 a 15 segundos, e isso vai variar aí do tipo de vibrador que você está utilizando. E você deve também sempre tomar cuidado para não encostar esse vibrador tanto nas armaduras quanto nas formas, para que não ocorra transmissão dessa vibração em áreas que já foram adensadas, fazendo com que essas áreas possam aí, segregar os constituintes do seu concreto. Quanto à cura, a cura nada mais é do que um controle da temperatura do seu concreto e o controle também da entrada e da saída de água, garantindo aí a hidratação contínua do seu cimento e o ganho de resistência. A cura ela é feita por meio da saturação do seu concreto, da regagem contínua do seu concreto, e aí você garante que ele tenha aí um ganho de resistência continuamente. Essa regagem de cura e tudo mais, ela pode ser dispensável em alguns casos. Um dos casos é em ambientes com alta umidade relativa do ar, aí acima de 80% de umidade relativa, onde a troca de água e de calor entre o ambiente e o concreto vai ser contínua só pelo próprio ambiente que ela está inserida. Outros fatores aí que também vão influenciar na cura são as temperaturas e as velocidades de vento que você vai ter no ambiente que está construindo. No caso de altas temperaturas e altas velocidades de vento, você tem grande perda de água do cimento para o ambiente, então você vai ter que controlar aí a sua cura nesse caso, com mais cuidado. Quanto aos tipos de cura, ela pode ser feita por molhagem,
uma cura química ou cura a vapor. No caso da cura por molhagem, é o que você mais encontra em obra, que é feito por meio de brocha ou de pá de pedreiro, balde e tudo mais, de mangueira, em que o concreto vai sempre sendo umedecido ali pelos próprios operários. No caso da cura química, geralmente você faz por aspersão de produtos químicos, em que criam pequenas camadas no concreto, evitando aí que ele tenha perda de água, e essas camadas geralmente elas são degradadas ao longo do tempo. E por fim você tem a cura a vapor, onde são feitas em câmaras úmidas fechadas, garantindo aí sempre umedecimento constante da sua peça, e ela permite que você atinja maiores temperaturas, aumentando aí o calor de hidratação do cimento e fazendo com que você possa realizar as desformas em tempo mais rápido. Bom, para essa sessão é só, e a gente se encontra no próximo capítulo.